meu Senhor, pois estamos em tua presença e agradecemos, meu Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Abençoa toda a tua igreja, guarda os teus filhos, guarda os teus servos, Pai, em todo lugar. Abençoa crianças, jovens e adultos. Guarda, meu Senhor, os teus servos idosos, enfermos, necessitados da tua graça. Abençoa a tua igreja, Senhor, para se levantar e fazer a tua obra. Nos dá, Senhor, graça e coragem na tua presença. Abençoa os nossos ajudadores, recompensa cada um com a bênção dos céus. Nossos irmãos, nossos amigos, que nos dão, Senhor, a sua contribuição na sustentação deste trabalho. Querido Deus, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um tema maravilhoso que é, na verdade, a fé, a verdadeira fé, a vitória da fé. Quem tem fé, vence. Pela fé vencemos, nós vencemos os desafios, vencemos as coisas que parecem impossíveis, mas a fé é algo profundo e pela fé nós estamos de pé. Nosso tema é este, a vitória da fé. Texto bíblico, Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. E vale a pena ler, vale a pena aprender, vale a pena ouvir Jesus. Jesus sempre fala para nós através da sua palavra, através das Escrituras. Mateus 8 e 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu criado faze isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Bendito Deus, te louvamos e te adoramos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua grandeza, pela tua palavra, pelo testemunho santo das Escrituras, ó Senhor, e suplicamos, ó Deus, eu te suplico por mim. Senhor, aumenta a minha fé, dá-me graça no teu serviço, dá-me graça, Senhor, no tratamento com os meus irmãos, dá-me graça, Senhor, na tua obra, e abençoa cada um, Senhor, na nossa congregação, nas nossas congregações, na nossa denominação, a tua igreja, Senhor, como um todo, abençoa e guarda os nossos irmãos, abençoa os meus ouvintes, cada um conosco neste horário, abençoa, Senhor, os internautas que fazem parte, Senhor, também conosco, abençoa, meu Senhor, os nossos mantenedores, nos dá, Senhor, outros homens, outras mulheres, outras pessoas, Pai, que possam estender as mãos para nós, dando a manutenção neste trabalho para 2019. Querido Senhor, ajuda-nos, nos dá graça e fé. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, nada melhor do que aprender com Jesus. Nós temos uma dificuldade, e esta dificuldade é praticamente geral, ela é praticamente uma coisa comum a todos nós, é que nós colocamos a possibilidade, ou prevemos a possibilidade das pessoas que frequentam a igreja receberem a bênção e os que não frequentam não serem abençoados.
nós colocamos as pessoas que não participam da igreja num nível de inferioridade em relação a Deus. E, na verdade, há um certo sentido, um certo sentimento, um certo pensamento, que quando uma pessoa não participa da igreja, não frequenta, não tem compromisso, é porque ela foge de compromissos, portanto, ela não tem interesse nas coisas espirituais. Em muitos casos é assim. Mas existem exceções a todas as regras. O Senhor Jesus estava no seu ministério, andando por toda a sua nação, todo o seu país. Jesus fez um grande trabalho na Judéia, Jesus fez um grande trabalho em Jerusalém, Jesus fez um grande trabalho na sua terra. E esta sua presença, ela se fazia sentir, obviamente, na Galiléia, nas cidades de maioria não judaica. E Cafarnaum era uma delas, uma cidade marítima, uma cidade com uma grande população pagã, uma grande população de pessoas romanas, muitos soldados, ali tinha quartéis, acampamentos, ali tinha casas de jogos, que os romanos eram loucos por jogos, ali existia violência, existia a invocação dos deuses e dos demônios, existia na Galiléia muitas coisas contrárias às Escrituras. Os judeus da Judéia, os fariseus e saduceus na Judéia, eles tinham um desprezo pela Galiléia, muito parecido com o que acontece com brasileiros indignos e irresponsáveis que desprezam o Nordeste, ou que desprezam o Norte do nosso país, porque não é igualmente desenvolvido. O Sudeste e o Sul do nosso país é subdesenvolvido, mas comparando com o Nordeste e o Norte, estão muito à frente. E existem sulistas e centro-sulistas e outros que, por imbecilidade, eles desprezam as regiões menos desenvolvidas da nação. Isto também não é novidade. Fariseus, saduceus, herodianos e outros grupos, outros segmentos, desprezavam a Galiléia por causa da mistura de gente. Mas Jesus não desprezava nem pessoas e nem lugares. Jesus entrando em Cafarnaum novamente. Jesus fez um grande trabalho em Cafarnaum, em Corazim, em Betsaida, a cidade de Pedro e de André, e ele entrando em Cafarnaum novamente, numa das suas idas e vindas, voltava a Cafarnaum, que era, na linguagem atual dos missionários, aí uma espécie de base do seu santo ministério, e chegou junto dele um centurião angustiado, um homem que tinha um servo valoroso, uma pessoa importante ao seu serviço. É bom que vocês saibam que os romanos, a sociedade, a nação romana, eles tinham uma grande quantidade de servos. Eles tinham escravos comprados, essas pessoas viviam numa vida bem ruim, e eles tinham servos adotados, e eles tinham servos que haviam migrado de suas nações, de seus países, haviam sido, às vezes, também alistado na guarda pretoriana. Havia muitos servos dos militares romanos que eram pessoas extremamente preparadas, pessoas que tinham cultura, pessoas que tinham condições de administrar, e certamente este criado do centurião era isto, um homem com boa condição, ao ponto do seu senhor ficar angustiado. E Jesus, entrando em Cafarnaum, o centurião aproximou-se dele com um pedido encarecido: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Era um homem que estava sofrendo, e aquele pedido comoveu Jesus.
Jesus, meus amados irmãos, no versículo 7, Mateus 8 e 7, aqui, Jesus prontamente, Jesus diz, eu irei e lhe darei saúde. Jesus está determinado a ajudar aquele homem. Jesus diz para ele, eu irei e lhe darei saúde. O homem cai em si, ele sabia de seus problemas, é provável que ele tivesse, como muitos outros centuriões, tivesse vícios, é provável que ele reconhecesse a sua incapacidade e indignidade em relação à lei, em relação aos critérios do judaísmo. E ele diz, Senhor, eu não sou digno. Quando o homem reconhece diante de Jesus Cristo e confessa não ser digno de recebê-lo em sua casa, nós temos aqui duas vias de pensamento. A primeira é que este homem podia ser muito negativo, muito corrupto do seu sentido, muito contaminado. Esta é uma primeira linha de pensamento. A outra linha de pensamento é que este homem tinha o Senhor Jesus em muito boa estima. Ele tinha o Senhor Jesus num alto nível. Ele pensava do Senhor Jesus a melhor coisa que se podia pensar, que Jesus era um homem extremamente digno, Jesus era um homem extremamente santo, Jesus era um homem extremamente zeloso, Jesus era um homem extremamente puro, portanto, o homem era indigno de receber este santo, querido, puro, este ente perfeito na sua ação, no seu ensino, no seu tratar com as pessoas. O centurião se sentiu indigno de receber, de recepcionar Jesus. E ele disse, Senhor, não sou digno de que entres no meu lar, de que entres debaixo do meu telhado. Ordena uma palavra, diga uma palavra, ordene uma palavra, que será o suficiente. O meu criado há de sarar. E ele expôs para o Senhor Jesus o porquê dessa sua convicção. Eu também sou homem sob autoridade. Acima de um centurião existia os tribunos, existiam os senadores, existia o rei, o imperador. Um centurião, ele tinha muitos homens acima dele, como autoridade. Ele dava satisfações, ele tinha que dar relatórios, por assim dizer. E ele diz, eu sou um homem sob autoridade. Eu sou um homem sob autoridade. E tenho também pessoas às minhas ordens. Tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este, vai lá, vai fazer. Ele faz. Ele vai. Eu ordeno a outro, vem aqui, e ele vem. Eu digo ao criado, faça assim, e ele faz. Então, ordene uma palavra. Diga uma palavra. E o meu criado há de sarar. Jesus maravilhou-se. É bom ouvir Jesus. É bom saber que o Senhor Jesus avalia nossas ações, nossas decisões, nossas atitudes. E Jesus maravilhou-se ouvindo isto. O homem simplesmente, ou seja, não simplesmente disse, não é necessário, não quero que o senhor vá, eu não sou digno.
Mas ele argumentou com detalhes, com fortaleza de argumentos. Ele disse: eu sou um homem que tenho superiores, e eu sou superior de soldados. E eu digo a um, vem, ele vem, a outro vai, ele vai, a outro faça assim, ele faz. Então ordeno uma palavra, Senhor, que será o suficiente. Jesus maravilhou-se. Jesus ficou maravilhado. E Jesus disse aos que estavam com ele, os que o seguiam, os seus discípulos, parte da multidão, quem estava com Jesus, ouviu ele dizer: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel encontrei tanta humildade. Pelo contrário, fariseus, saduceus, aquela casta de religiosos não confiáveis, chegavam para Jesus: qual o sinal que tu vai fazer para a gente acreditar em você? O que nós podemos esperar? Um sinal? Que sinal podemos esperar da tua parte para poder confiar em você, acreditar em você? Jesus, com toda a graça e autoridade que tinha, num determinado momento disse: uma geração incrédula e perversa como esta pede um sinal, não precisa outro sinal. Basta o sinal de Jonas. O sinal de Jonas. Vocês já leram. E aqui, meus amados irmãos, Jesus fala com os que o seguiam, nem mesmo em Israel. Por que a admiração de Jesus e esta condição, esta exposição da nação? Nem mesmo em Israel. Israel era a nação da fé. Israel era guardiã das Escrituras. Israel era a nação que não existia e Deus criou por causa da fé de um homem chamado Abraão, confirmada a um homem chamado Isaque, confirmada a um homem chamado Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Então Israel deveria receber a palavra de Deus, o conselho de Deus, a autoridade de Deus. O israelita deveria ter isto em suas mãos, no seu coração, diante dos seus olhos. Mas Jesus encontrou esta fé num centurião romano. Nosso tema: a vitória da fé. Qual é a sua posição? O que você faz? Em quem você crê? A sua fé vai até onde? Servimos a Deus, servimos a nossa denominação. Eu sou um servo do Senhor, vinculado a uma denominação. Desprezo a ideia e abomino a ação de quem divide a igreja, cria organizações fantoches aí, puxadinhos de iniquidade, para se fazer, para se apresentar como isto ou como aquilo por questões financeiras. Mas eu seria um tremendo desgraçado se o meu serviço não fosse primeiro dedicado e consagrado ao meu Senhor, porque o mundo está cheio de religiosos. Mas o nosso Senhor, ele contempla a fé. Há um hino batista de grande repercussão nos anos passados, nas décadas passadas: sua fé Jesus contemplará. Hoje não cantam mais, porque até eles foram corrompidos com o novo, com esse vinho maligno da modernidade. O cantor cristão também é uma peça hoje meia desprezível. Mas aquele belíssimo hinário tem uma música que diz: sua fé Jesus contemplará. Ele contempla você pela fé, ele contempla você pela atitude, ele contempla você pela decisão, ele opera através da nossa decisão de segui-lo e servi-lo. E Jesus disse: nem mesmo em Israel. A admiração de Jesus faz sentido. Procedia. Israel era a nação da fé. Tinha a história, a única nação
que nasce exatamente com uma história prévia contando. Deus chama o Abraão, mostra de uma certa posição a região que é Israel hoje. E diz, esta terra será dada à sua descendência. E o homem não tinha filhos. A sua descendência vai dominar isso aqui, mas daqui a 400 anos. 400 anos. Abraão viu pela fé. Isaac viu pela fé. Jacó viu pela fé. Moisés viu pela fé. Josué viu e pisou lá. Entrou ali com Israel, o povo da fé. Mas o que impressionou, o que satisfez, o que trouxe regozijo a nosso Senhor Jesus Cristo, foi a fé de um romano, que, digamos, com o relevo da sua aflição, chega para Jesus, expõe a sua necessidade, o seu problema, fala da sua condição humana de autoridade e reconhece que o Filho de Deus é superior aos poderes vistos, conhecidos e invisíveis. Meus queridos irmãos, pela fé venceremos. O nosso tema de hoje, a vitória da fé. O centurião venceu. O versículo de número 11, o Senhor Jesus diz, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A firmeza da nossa fé, a certeza de um reino espiritual, verdadeiro e legítimo, como lugar final, o destino final de quem tem fé. No versículo 12, Jesus diz, os filhos do reino serão lançados fora, lançados nas trevas, enquanto os orientais e ocidentais estarão no reino dos céus, os orgulhosos, religiosos, lançados fora, banidos da presença divina. E Jesus afirma ao capitão, ao centurião, no versículo 13, vai e seja feito como a tua fé viu. Você que viu pela fé, o teu servo sarado, seja feito assim. Vai em paz. Meus queridos, precisamos agir por fé. Deus abençoe cada um de vocês. Deus guarde a sua igreja. Deus nos dê graça e fé. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, pelos meus irmãos, da graça e vitória a cada um, manifesta o teu poder, Pai. Senhor do céu e da terra, os nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus. Se alguém está enfermo, ó Deus, pela fé, Senhor, eu ordeno em nome de Jesus, espírito de enfermidade, espírito de tristeza, dor, incômodo que faz o servo do Senhor sofrer, em nome de Jesus, seja repreendido em nome de Jesus, e que o Senhor possa ser louvado e glorificado pelos teus servos beneficiados. Ó Senhor, pela fé, vemos, meu Senhor, o benefício ser entregue aos que estão na tua presença. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã, eu com a minha classe top, a minha equipe teológica, apresentando o programa ao vivo pela sua metropolitana. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.